Fala galera, aqui quem fala é o Dark. Estou trazendo para vocês mais um vídeo de terror e dessa vez é a creepypasta de Steven Universo. Bom, em um episódio que Steven fica com raiva por não conseguir ver o final de seu jogo por culpa das Crystal Gems, ele fica com raiva e mostra o desejo de ficar só, o que faz abrir uma porta para um quarto sem querer. O quarto em questão é o de sua mãe, que já está morta. Um episódio bastante amedrontador, até que quando o chão começa a se desfazer com um som meio estranho, ele deseja voltar, como não se ter acima o que ele pedia aparecia. Steven pede para voltar para as Crystal Gems e volta assim, e assim se é dado um término ao episódio. Mas na verdade, quando eu vi o episódio, eu tinha visto este sim. Primeiramente, mas à noite, antes de dormir, estava passando esse episódio mais diferente. Estava na parte em que ele acabava de falar com seu pai e percebia algo estranho nele, pois quando ele corre até sua praia, ele vê a garota de que ele gosta, Connie. E ele começa a correr e o chão não vai se desfazendo como no episódio original. A partir daí já havia achado estranho. Pensei que tinha visto uma parte a menos do episódio. Mas aí chegou uma parte realmente estranha. O Steven começa a andar e ver sangue no chão. Quando vi aquilo eu fiquei perplexo. E pensei que eles podem pôr isso em um desenho praticamente infantil. E por quê? Do episódio não ser igual ao anterior. O Steven começa a tremer e a seguir a trilha de sangue que estava no chão. Até que, descendo o montinho, ele escorrega no sangue e cai quicando. A bermuda dele e suas pernas estavam sujas de sangue. E seus dedos também. Steven havia começado a chorar no chão de medo e gritar os nomes das Crystal Gems. Até que Fribble, que é uma fantasia de um comércio local que lembra Batata, que tem aquele sorriso amedrontador, aparece com aquele sorriso encarando o Steven. Estando com um garfo com sangue na mão, Steven começa a gritar socorro, chorando quando entra em uma casa que estava no meio do nada. Ele fecha a porta e põe uma cadeira para bloquear e senta no chão com os braços cruzados nas pernas, chorando e falando o nome das Crystal Gems. Quando ele vê a mão da ametista nos seus ombros e grita ametista. Quando olha para o seu rosto, Steven estava todo queimado com batata e óleo e sangue encobertando todo o seu rosto. Steven grita socorro e começa a correr pela casa chorando, enquanto começa a ouvir a música do final do desenho, meio distorcida com os sons do piano mais altos, enquanto eu ouvi um som perturbador, já com medo do que estava para acontecer com esse som horrível. Steven, correndo, acaba abrindo a porta para a sala onde estava uma panela grande acesa. Steven vê as outras Crystal Gems sem cabeça, repletas de sangue e com pregos nas mãos, as deixando presas nas paredes. Nessa hora o som se distorce mais e mais e o som do piano começa a aumentar. Eu estava perplexo e morrendo de medo do que estava vendo com meus olhos. De repente o Steven coloca as mãos na cabeça e começa a gritar altamente, até que o Cebola abre uma porta do lado da panela e começa a andar em direção a Steven. Steven, sem conseguir falar, tenta falar Cebola, mas só saía de sua boca CCC. Os olhos do Steven estavam com uma expressão horrível, igual aquelas de alguns animes quando alguém morre, faz algo horrível e a pessoa fica com tal expressão no rosto. O Cebola vai andando até o Steven com sua expressão séria. Ele pega um garfo e o enfia no pescoço de Steven. O sangue começa a pingar no chão e a boca de Cebola sai um sorriso amedrontador. Quando Fribble chega e pega o Steven e olha com aquele sorriso capirotesco para o Steven e coloca em seu ombro. A música começa a ficar mais baixa e aparece tipo que a visão do Steven, e ele vendo tudo começando a ficar branco lentamente, e ele dá uma olhada
para cima e vê a cabeça de sua mãe, Rose. E antes dele apagar, ele vê o sorriso satânico amedrontador daquele boneco fantasia de batata. E depois o Steven é jogado na panela e o Cebola começa a cortar a barriga de Steven e acaba o episódio mostrando a panela ficando vermelha com o sangue de Steven. Espero que tenham gostado. Isso foi apenas uma creepypasta e até a próxima, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com os amigos e até a próxima mesmo. Falou!